Boa tarde a todos, senhora professora, senhores professores, convidados, caros alunos, colegas. O meu nome é Carlos Belchior, sou aluno de Gestão de Empresas no regime de pós-laboral, juntamente com a Cristina Martinho e com o André, que foi ver do técnico, e com o apoio do Gabinete de Comunicação e Imagem da Escola, somos os organizadores do evento. Passo então a apresentar o nosso convidado, o Sr. Jorge Moita. É natural de Elvas, e o que nos dá um prazer acrescido por ser natural do nosso distrito, e devo confessar que quando começámos a interagir com o Sr. Jorge Moita, a maior parte do grupo, tirando um dos elementos que já conhecia há mais tempo, não o conhecia. Era ignorância nossa, de facto, mas ao longo deste tempo que temos trabalhado com ele, temos tido o grato prazer de descobrir que no nosso distrito há pessoas com muito valor e com muita projeção que nós nem nos apercebemos. E por isso também é que tivemos a ideia de fazer um convite que ele amavelmente aceitou para vir falar um pouco da sua experiência. É licenciado em Design pela Universidade de Lisboa, tendo mais tarde completar a sua formação profissional em Espanha e também em Inglaterra, onde fez um Master em Desenho de Produto no Royal College of Art de Londres. É cofundador da empresa Curva Design e trabalha desde 98 em diversos projetos nas áreas do design, da moda e do empreendedorismo social. Tornou-se num dos designers de referência internacional pelo desenvolvimento de projetos onde reúne alguns dos nomes mais consagrados do design contemporâneo e processos de produção e fabrico que apelam à responsabilidade social e à economia circular. É professor convidado e desenvolve frequentemente workshops e palestras a convite de variadas instituições públicas e privadas. As suas peças pertencem às mais variadíssimas lojas e galerias de design internacionais, como sejam, por exemplo, coleções do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Conta vários prémios internacionais no seu currículo, destacando-se mais recentemente o prémio Planeteers World Gathering, que decorreu no Altice Arena em Lisboa, e é o maior evento do mundo dedicado à sustentabilidade da vida no planeta. O Sr. Jorge Moita vai falar-nos da sua experiência nesta área, enquanto designer e empreendedor, e mais em concreto de alguns dos seus projetos. Vem acompanhado também do Sr. Diogo Ribeiro, que é seu colaborador em algumas áreas e que também irá fazer uma breve abordagem em um dos projetos. Haverá ainda uma pequena intervenção via Zoom, que será apresentada depois pelo convidado. Sr. Jorge Moita, perante si temos uma plateia de professores e alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre, essencialmente nas áreas do empreendedorismo, do design e do marketing. Junto a si, a senhora professora doutora Fernanda Policarpo, que é docente da Unidade Curricular de Empreendedorismo e Gestão de Inovação. Temos também a senhora professora Sónia Tavares, da área do design, e a senhora professora Ana Paula Gaspar, se não me falha o nome, peço desculpa, penso que é correto, também da área do design e animação. Este evento é ainda transmitido em live streaming para toda a escola e na internet. Se alguém pretender depois fazer alguma pergunta, agradecemos que o faça no fim da apresentação. Sr. Jorge Moita, muito peço desculpa, a licença é sua. Com licença. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Uma situação tão extraordinária, especialmente esta, para mim é a primeira apresentação física em meses, não anos. E julgo que para vocês também já há um longo período também que não tiveram esta possibilidade destes contactos, mas acho que eles são extremamente valiosos para os dois lados. E é isso que me traz aqui, graças a um projeto, a um convite e um desafio fantástico destes três alunos que tenho aqui à minha frente, de facto, Carlos, André e Cristina, que, como eles já referiram, neste primeiro encontro, este primeiro projeto, em que queriam abordar os projetos, ou em específico este projeto que trago aqui para esta nossa conversa, porque acima de tudo vai ser uma conversa, não quero
alongar muito, nem entrar em pormenores técnicos, etc. A plateia é mista, é diversa e quero que cada um de vós sinta, obviamente, que parte destes projetos é que vos pode inspirar, acima de tudo. Realmente, numa fase em que todos procuramos um salto para a frente e que nos traga realmente este mundo novo que temos agora a descobrir, neste pós-pandemia. Pronto. Sem querer alongar muito, é exatamente um grande prazer poder estar com o Politécnico, onde há mais de 15 anos, talvez não viesse, muito no início deste projeto, quando recebemos alguns dos prémios iniciais, e houve um convite, portanto estava agora aqui a comentar com o Sr. Professor, exatamente, que provavelmente há 15 anos que não regressava este espaço, e é para mim uma grande alegria, realmente, poder falar dele hoje e o ponto em que ele evoluiu e aquilo que nós temos aqui para vos mostrar. Portanto, sem mais demoras, vou fazer-vos esta pequena apresentação, esta pequena conversa sobre este projeto, como é que ele nasce, como é que ele evolui, especificamente sobre a Laga, foi isso que me foi pedido, a evolução desta peça, que no fundo sintetiza muitas das ideias e do trabalho, enfim, foi feito ao longo dos anos, e dos outros projetos que depois nasceram daqui. E aqui temos, enfim, esta imagem sobre o layout da peça, o que vem a Curve Curva, de facto, o ateliê, a marca, Curve Curva Design, e o que temos ali é a silhueta da Laga original, em 2002. É um trabalho gráfico de um colega meu, o Helder Araújo, na fábrica, o Laboratório de Comunicação da Benetton, onde fui convidado, onde este projeto teve lá a sua incubação, a incubadora. Para aqueles que não conhecem, obviamente, aconselho-vos a conhecerem o espaço, é um laboratório único no mundo a nível de comunicação, trabalha não só para o Grupo Benetton, mas para uma série de empresas, entidades, ONGs, a nível internacional, campanhas a nível internacional, e que muito me inspirou, obviamente, em todo o meu trabalho. Eu teria, basicamente, a vossa idade quando tive contacto com este laboratório em Itália, perto de Veneza, onde está a sede da empresa, Treviso, e foi de lá que, de facto, este projeto ganhou a sua projeção também. Aqui temos os dois sócios fundadores deste projeto, sou eu, um bocadinho mais jovem aqui, e a Daniela Paz, numa imagem de comunicação nossa do projeto. Queríamos aqui criar uma coisa que fosse um bocado original, queríamos criar uma coisa que realmente se transformasse numa cumplicidade, mais do que uma empresa, mais do que um projeto, obviamente, teria que ser a ideia do bocado original, como aqui se percebe muito bem, estava por trás desta imagem e acompanhou-nos ao longo de todo o projeto. Este é o nosso primeiro espaço e primeiro ateliê em Lisboa. Nesta fase eu estava entre Itália e Portugal e conseguimos este espaço na Duques de Bragança, é um espaço ligado até à família real, e esta imagem achamos-la muito caricata porque mostra exatamente, aliás, o espaço tinha sido deixado por um outro designer e conseguimos ali um espaço muito bem localizado, mas enfim, as condições que viram, veio aqui, mas foi o nosso início. Portanto, era a Real Kitchen, eram pormenores do espaço e até hoje tenho algumas destas peças guardadas, porque realmente foi ali que se deu a gênese e o início também deste projeto. A nível da Laga. Depois vou-vos contar, trago algumas peças comigo e estávamos aqui a falar também das condicionantes ligadas à pandemia. Terei que as mostrar, portanto, eu pessoalmente, a ideia era passar-vos, a ideia era vocês poderem tactilmente também ver-nas, mas vamos falar desses pormenores com o tempo e vou-vos tentar mostrar então a minha mão. A Laga está aqui, começa exatamente com esta peça, portanto, a peça branca original, que vou-vos explicar talvez melhor com a peça na mão, junto dos vossos colegas, mas muitos vocês não viram. Vou-vos mostrar uma delas, mais facilmente, para perceberem então do que é que estamos aqui a falar. O que é que esta peça ganhou depois. Vou-vos mostrar, estava a ver se tinha aqui uma destas peças brancas, por acaso. Não é esta original, é já uma outra evolução da peça. Mas pronto, o que estão a ver na minha mão é basicamente a mesma peça. A peça são duas folhas de polietileno de alta densidade chamado Tyvek. É um material ultra resistente que é usado, é usado pela NASA, por exemplo, na proteção dos vai-vens espaciais, é usado. Mas é um material
proteção. Aliás, vocês infelizmente agora vê-lo todos os dias nos fatos de proteção hospitalar. Aqueles fatos brancos, que obviamente vêm dentro não é um TNT, é um tecido não tecido, mas neste caso tem propriedades de proteção, barreiras biológicas e radioativas também. Portanto, é um material que tem uma particularidade também em relação ao peso, e nós, ao desenharmos esta peça, ela conseguiu suportar 55 kg de peso. Portanto, eu agora podia-vos fazer um bocadinho de TV Shop da apresentação do produto com peso, já o fiz muitas vezes, não está a ser, mas se puserem aqui, portanto, 55 kg de peso deve ser o peso de muitas das pessoas, ou mais do que o peso de muitas pessoas que estão aqui, a peça suporta. Isso levou, de facto, a que a peça recebesse, aqui conseguem ver a metamorfose dela, quando ela começa a estar machucada, esta já é uma peça que já foi usada em exposições, etc., e já está um bocado usada. Levou a que a peça, obviamente, despertasse o interesse. Nós apresentávamos alguns concursos, entre eles, por exemplo, o Prémio Nacional de Design, o Troféu Sena da Silva, que acabámos por receber em 2002, na categoria de produto, junto com o Metro do Porto, portanto, com o Bombardier. Foi algo também inédito na altura, porque havia uma mala que pesava 40 gramas, suportava 55 kg de peso. Dois designers que tinham acabado de se licenciar, ou estavam-se nesse mesmo ano a licenciar, e havia o Metro do Porto, portanto, aí deu-nos essa visibilidade. Mas aqui podem ver como a peça ali já tem alguma coisa lá dentro, já tem peso, ali aqui já está usado. Estas são exatamente as mesmas imagens desta produção que usámos no prémio, e de facto deu-nos essa visibilidade. E no mesmo ano também, simultaneamente, o Prémio Jovens Criadores, portanto, que acabámos por levar à Bienal da Europa. Portanto, é esta peça que tem. Não é um protótipo, muitas vezes perguntávamos, mas é para papel, não é a peça final. Não, esta é uma peça final, por acaso está aqui com um protótipo, não está impressa, faltam aqui logos, faltam aqui os pormenores de identidade, mas esta peça é exatamente como aquela, tirando aqui um redesign que foi feito há uns anos atrás, que também vos posso explicar depois, mas foi exatamente esta a gênese da obra. Podem ver lá aqui também, analisada. Começaram a surgir logo aqui algumas colaborações, por exemplo, estou a falar aqui dos fotógrafos, aqui a Margot Knight, para quem gosta de fotografia, especialmente ela é uma especialista a nível de Photoshop, etc. Esta fotografia foi em São Francisco. E começaram a surgir imensas colaborações e pedidos de colaboração espontaneamente, portanto, tão espontaneamente que nós acabamos por chamar ao projeto de Love is not an option. Ou seja, a ideia é que o amor não é uma opção. E o projeto evoluía dessa forma orgânica, ou seja, nós não tínhamos nenhum plano de marketing, obviamente, para quem aqui está de gestão e ligado à área de marketing deve deixar este um perfeito disparado. Mas não houve nunca uma intenção, um marketing, um trabalho de marketeer, uma estratégia. O que houve, por exemplo, aqui o desenho, novamente, o Helder Araújo, é um desenho muito só para ele, porque fala da família dele, da árvore da família dele. E o Love is not an option era isso, eram estas colaborações que surgiam porque chegavam até nós, os clientes. Nós começámos a comercializar esta peça em 2002, em Milão, com 200 peças editadas para o grupo Benetton. Já na altura tinha havido então um pedido da fábrica para fazermos uma pequena edição, que era um teste, não é? Um piloto, e foram vendidas em Milão. E de facto, a partir daí as pessoas perguntavam-nos, a peça era branca, se podiam fazer mais coisas com ela, se podiam colaborar, e começaram de facto a surgir estas edições. Estas são realmente as primeiras edições de Love is not an option. Aqui é uma Colores, Pepa Reverter, e ali é Flor Design, um estúdio português. A Pepa tem também um trabalho muito interessante. Portanto, eu agora vou-vos dar nomes, mas depois, se quiserem, mais tarde ou outra vez, basta fazerem Google, às vezes é aquilo que eu acho que é mais fácil, até porque o nosso site agora não está inativo, onde podem ver os nossos lovers, como nós os chamávamos, neste projeto de Love is not an option. Portanto, consistiu de uma maneira esporádica, ou seja, sem qualquer preparação, como vos dizia, sem qualquer estratégia a esse nível, colaborações com imensos ateliês, estúdios, ilustradores e artistas que queriam colaborar espontaneamente connosco, queriam ocupar a peça, contaminar, e agora, no bom sentido, a fazer esta contaminação gráfica na peça. Portanto, aqui temos o trabalho do Flor Design, aquele era o novo Love is Nonsense, a Fleur,
Pepe Reverter novamente, no Jaime Ayón, por exemplo, hoje em dia o Jaime foi meu colega, aliás foi ele que na altura me convidou para ir para a Itália, é uma das grandes referências do design internacional. Isto será uma das primeiras peças que ele editou também, portanto, estamos a falar de uma altura em que todos fazíamos experiências, etc. São só layouts, aqui o Craig Faber também, o Bruno Jahara, que, por exemplo, aqui em Portugal podem conhecer das coleções dele na Vista Alegre, portanto será mais fácil conhecer o trabalho dele até atualmente através da Vista Alegre. Pepe Reverter, que estávamos a ver ali atrás em fotografia, a Paula Castro, o Oscar Mariné, agora com o Pedro Almodóvar, aliás aqui era uma imagem para o 800 balas do Alex de la Iglesia, e ele cedeu-nos esta imagem, ou seja, de repente o Oscar Mariné, que para quem estiver mais dentro do universo do design gráfico, conheceu o trabalho dele, ele inventou a famosa frase Madre me mata, por exemplo, dos anos 80, é uma geração bastante diferente da vossa, mas teve muita importância e de repente ele queria colaborar connosco. Isso para nós era uma coisa incrível, que tantas pessoas quisessem fazer aqui edições connosco. Aqui, se calhar, mais conhecido de vossa, Joana Vasconcelos, aqui em Portugal. Aqui já no registro este projeto tem uma característica especial, se calhar mais para a frente, depois, obviamente, vamos falar nele, na área social, porque este projeto já teve a ver com uma nova fase do projeto a partir de 2005, no Centro Prisional de Tiros, Mulheres em Tiros, onde esta peça foi concebida com Joana, e a Joana quis envolver-se pessoalmente também na produção de uma peça manual, mas no contexto prisional, ou seja, já aqui o salto, depois vos vou falar do impacto, pronto, da área de impacto social ou da economia social. O Peter Saville também, outra referência, que foi publicado inclusivamente pela Taschen, nesta peça, no Contemporary Graphic Design, não sei se tem aqui no clipping, mas que, obviamente, sendo o Peter Saville, para mim, é uma das peças mais... E porque, pessoalmente, pronto, foi um prazer conhecer o Peter e ter assim uma colaboração sem mais. Sem mais. Isto levou-nos numa pequena digressão em exposições, ou seja, os convites depois surgiam, algumas galerias, alguns museus, etc. Começaram a convidar-nos. Por exemplo, aqui vemos uma imagem do Televisor Anoption, que é mesmo início de 2004, em Hong Kong. Portanto, ali embaixo há umas imagens nossas, nos mostras mais ao visto, é de uma revista, até com eles é que fizemos a parceria para a divulgação, portanto, vê ali a nossa parceria com a Fábrica e a Milk, que era a revista, esta revista em Hong Kong. Curiosamente, em Hong Kong, durante uma outra pandemia, a SARS, portanto, tivemos essa feliz ou infeliz coincidência e, se calhar, para aqui um bocadinho, e hoje, à luz do que nos está a acontecer, nós, na altura, tínhamos um convite para uma grande produção. Havia um grupo inglês que nos tinha desafiado a criar 300 mil peças. 300 mil peças com com uma campanha de um fotógrafo muito conhecido na área da moda, Steven Meisel, com um então miúdo chamado Cristiano Ronaldo, que era a imagem da campanha daquela marca. E nós fomos à China também com essa intenção, portanto, saber como é que poderíamos produzir 300 mil peças, que era uma coisa completamente fora da nossa escala. Até ali o que viram eram produções de 200, as nossas edições limitadas são 299, são numeradas. E esta encomenda, claro, era muito tentadora. E fomos. Mas, de facto, aquilo que sentimos e por termos estado durante a SARS, portanto, durante esta pandemia também, já na fase final, de 2004, e o que vimos da produção fez-nos pensar bastante, fez-nos repensar também o que é que nós queríamos, e é isso que adiante vos posso mostrar. Mas agora vou continuar aqui pelos projetos que depois foram interligando e a maneira como chegámos agora. Por exemplo, aqui a revista lançou um concurso, os leitores da revista podiam os próprios criar a sua versão, houve um vencedor, houve um prémio, houve uma edição ligada a esta revista. Ali é mais um pormenor daquela pequena exposição, as imagens, pronto. Aqui, sim, exatamente, mas tínhamos ali já alguns fãs na altura. Era engraçado que na altura, quando nós chegámos lá, porque a revista fez um ótimo trabalho, eles já conheciam mais as nossas edições do que nós, e os designers e as pessoas. E é como ficámos mesmo, uau, isso realmente era a Ásia, de facto, tinha aqui outra dimensão. Por exemplo, aqui este artista fez a linda edição dele, que é uma peça única, as exposições Pro. Isto é só um exemplo, porque nesta fase nós tivemos uma digressão, portanto, em Atenas, se lembrar do quê, tivemos no Japão, por exemplo, na Exposição Mundial da Aichi, em 2005, portanto, foi todo um percurso com estas peças e esta divulgação. Faz-se aqui um bocadinho do Clovis Noronopson, por acaso este é o filho mais novo do Helder, pronto, neste processo ele também foi pai.
Aqui temos os affairs, ou seja, o ateliê acabou por ter tanto peso no trabalho do que acontecia com a Laga e nas nossas edições. Nós não queríamos, de facto, tornar-nos comerciais, como vos disse. O que nos fez repensar a produção foi o que tínhamos visto na China de ser a capacidade que eles tinham, ao mesmo tempo chocava-nos em termos humanos, o que tínhamos visto, mas tínhamos que alimentar o projeto, tínhamos que conseguir, obviamente, financiar-nos também com este projeto. Por exemplo, aqui os affairs, e por isso lhes chamamos affairs, não eram amor puro, mas havia umas relações muito interessantes, como houve, por exemplo, o Centro Português de Design, a User, que nos deu, de facto, este prémio, como vos disse, por Cláudia da Silva, e aqui foi o Ricardo Mialha, que também faleceu recentemente, mas que é uma referência para mim do design português, contemporâneo, design gráfico. O Ricardo Mialha tinha feito esta imagem, desafiaram-nos e fizemos a primeira peça, não sei se vê aqui, da conferência User, que foi financeiramente, isto até foi um pouquinho do IKEA, foi financeiramente aquilo que alimentou o ateliê logo ali naquela fase inicial. Foi exatamente a parte de startup também, de investimento em startup. Ou, por exemplo, aqui no Centro Cultural de Belém, portanto, criámos esta edição com a Helena Almeida, artista que para mim é pessoalmente também uma das minhas favoritas e foi, o Delfim Star desafiou-nos aqui com uma edição com a retrospectiva dela e foi uma peça que teve muito sucesso. Aliás, eu espero ter uma delas aqui, hoje em dia difíceis, mas é uma delas usada e posso-vos mostrar. A peça é essa que está aqui, portanto é uma peça bismusada, real, de showroom, mas como podem ver lá ali, ela já tem, foi a peça editada para o CCB, nessa altura, para a exposição. Em que a imagem atrás, portanto, pertence à imagem de comunicação da Helena, e aqui consegui só ver com um afastamento, mas foi uma peça que até hoje tem sido muito procurada por alguns espectadores, especialmente depois do desaparecimento de Helena. E depois havia outros projetos, por exemplo, este aqui, o Café Del Mar, Ibiza, portanto, para quem conhece Ibiza, o Café Del Mar, houve um aniversário, eram peças, esta peça por acaso ao vivo é muito mais interessante, porque é um dourado, mesmo, estampado, mas foram projetos mais comerciais que de facto alimentavam o projeto principal. A agência Coco People, em Londres, para a Diesel, a Milk era a peça que eu falava de Hong Kong, a peça que foi editada em Hong Kong, com aquela revista. Aqui mais um evento, por exemplo, com a coleção da Fábrica Features. Eu, entretanto, depois, talvez não tenha escrito, tornei-me gestor ou coordenador, project manager, pronto, da Fábrica Features no Grupo Benetton. Portanto, as lojas que o Grupo Benetton tem no mundo, aqui em Portugal temos uma em Lisboa, na Rua Gardet. O quarto andar tem uma galeria específica, não sei para os que já lá passaram, mas da próxima vez podem subir ao quarto andar e há um espaço completamente diferente do que é a marca Benetton, portanto não há roupa sequer, o que há são projetos culturais, exposições e uma coleção de objetos que nós, neste caso eu, coordenei na primeira coleção. E aqui era o evento, julgo, em Milão, da Designers Block, portanto num salão em Milão. Aqui está a nossa própria edição para a fábrica. Esse senhor não é o Bob Marley, muitas vezes nos perguntaram se era o Bob Marley, era um colega nosso, japonês, fantástico, o Masahiro, é um escultor. Portanto, se eu me referi antes, a fábrica, este espaço criativo, este laboratório de comunicação em Itália, era feito das pessoas com os backgrounds mais diversos. Portanto, não havia graus académicos que servissem para lá entrar. O que havia era o talento, por exemplo. Ou seja, havia um pool hunting da Benetton à procura de novos talentos. E ele era uma dessas pessoas. Não falava uma palavra de inglês, mas era fantástico, tinha este sorriso empático. E era uma pessoa tão agradável que nós decidimos editar a peça e ele personificava o espírito do espaço para nós. Por exemplo, aqui uma edição para a TAP. TAP, na altura, encomendou-nos, e julgo que aqui mais à frente posso referir também, uma visão do futuro da companhia. Portanto, na altura, isto foi em 2000, quero aqui falhar muito, se foi 2006 ou uma coisa do género, mas dos próximos 60 anos da empresa. Portanto, hoje em dia é um tema que acho que é muito sensível aqui a todos. Mas fizemos os fardamentos conceptuais e fizemos esta peça com a Pika Burnett, que é uma designer holandesa. Isto é uma peça portada à laser, por acaso não tenho nenhuma, que foi oferecida, foi peça institucional. Nós fazemos muito isto, ofertas institucionais, e nós fazemos para alguns, enfim, como aqui o grupo está, para a celebração dos 60 anos e a visão dos próximos 60 anos. Portanto, isto era uma peça, como ali podem ver, umas estrelas para as estrelas, não é? Para viajarmos para o espaço.
Os Jovens Criadores foi interessante também aqui esta parceria, porque os Jovens Criadores, nós recebemos os Jovens Criadores em 2012 como prémio, a nível de equipamento, e depois o desafio da associação, por que não tornar a peça o próprio troféu para os novos premiados. Então esta peça, para além de ser, é uma peça troféu, portanto é a peça que foi o prémio oferecido aos vencedores do ano seguinte, 2003. Esta era a coleção que eu estava a referir da Fábrica Features, onde aparece ali a Lager incluída. Portanto, a coleção que ainda hoje podem encontrar algumas destas peças à venda nas diferentes lojas esta de Lisboa, que eu referi. Temos também Hong Kong, Istambul, Bolonha e ainda existem estas galinhas. Pronto. Vou aqui fazer uma pausa só para saltar a Lager, mas depois já voltamos aqui a mostrar algumas Lager, porque neste encalço nós estávamos tão cansados de fazer malas e nos falar sempre da Lager e a Lager para tudo, e ainda hoje, pelos vistos, o eco ainda chega, que decidimos fazer um sabonete. E como uma oferta de Natal, vou mostrar porque era no Natal e nós oferecemos aos nossos clientes, aos nossos parceiros, e acabou por se tornar um produto, este Carrefour Love Me Tender, e quando dizíamos às pessoas que ele se transformava nesta camisola, as pessoas acreditavam. Portanto, não é, foi só mesmo para a produção. O sabonete não se transforma, o sabão não se transforma nesta camisola, mas funcionou muito bem, transformou-se num produto. Esta coleção, o Love Me Tender, tivemos a oportunidade de desenhar o sabonete, etc. E estou-vos a contar isto também porque uma das pessoas com quem espero podermos falar hoje está exatamente ligada a esta área e ao projeto que nós estamos agora também a querer desenvolver. Mas para vos dizer que muitas vezes estávamos ali num ponto, mais uma vez, sem qualquer plano de marketing, etc. Mas houve esta ligação dos clientes até ao sabonete e foi uma peça que acabámos por comercializar sem intenção. Este era o packaging dele, o packaging hospitalar também. Vou-vos saltando aqui alguns projetos desta fase para vocês perceberem a diversidade de ideias. Este aqui é um projeto com um livro, o Mail Link, em que dizia Good News from Portugal. E as Good News eram um braille, mas que não se conseguia ler. Portanto, é um braille que não tem leitura. Portanto, é um braille que se vê para quem consegue ver, mas não neste caso para quem tenha deficiência visual. Mas era uma brincadeira e está neste livro, o Mail Link, quem quiser existe. Fomos fazendo outros na vinda de Hong Kong, por exemplo, este projeto foi um projeto para a Atlantis, uma marca, sim, M-Glass, peço desculpa, que já não existe, mas era um projeto de cristalização do plástico. Nós já nessa altura, aquilo que nos chocou, por exemplo, além da pandemia, era o excesso de plástico e de material descartável que víamos na Ásia. E aquilo que tentámos fazer foi convencer neste caso, neste projeto, uma empresa de vidro manual da Marinha Grande a produzir o ícone da peça de plástico, neste caso o copo de plástico, uma cristalização do plástico. Portanto, queríamos tornar uma coisa que fosse, cá está, mais duradoura, não descartável, etc. E acabou por surgir este projeto, de cristalizações volume 1 e 2. Está aqui, portanto, ali atrás está um pequeno memória descritiva. Esta é a coleção, que aqui tem só renders, mas foram algumas destas peças feitas. E, inclusivamente, recentemente falou-se numa reedição e estamos aqui a discutir a possibilidade de reedição, porque esta marca, infelizmente, depois desapareceu do mercado e foi suspensa. Mas estamos aqui a tentar, e depois será o tema quando foi referido deste prémio final, agora com a Planétios, porque é que estas questões de economia circular, estas questões de impacto ambiental e social se tornaram tão importantes nesta altura. Estamos a falar de 2004, 2006, este período aqui, e isso se tornou tão importante para nós. O Feature Dressing Preview to Sky Navigators é exatamente a coleção de conceitos para a TAP, que foi feita naquela altura. Como veem aqui, o modelo está em frente a uma das turbinas, tem este ar de anjo, e estava vestida com uma das nossas fardas, neste caso uma capa feita no mesmo material, neste conceito para a TAP. Desculpa ali, esta coisa neste conceito, o fotógrafo também, o Ricardo, aqui o facto de eles estarem a jogar ao disco é porque obviamente era o UFO, ou por onde é que vamos voar em termos de futuro, e estava no hangar da TAP, mas o que ela já tem vestido aqui são exatamente peças nossas. Neste caso, peças que usava o Tyvek, ou no caso daquele vestido ali, microencapsulamento, e neste caso era um microencapsulamento de hidratante. Ou seja, o microencapsulamento é uma técnica que consegue imprimir no tecido microcápsulas, neste caso de material hidratante,
porque é um dos problemas das hospedeiras, é a desidratação. Aqui é um dos aspectos do Museu da Cidade, as peças expostas durante um dos eventos, ou o evento de abertura, não sei se há mais alguma. Aqui temos o comissário de bordo com tal peça, e pronto, a farda. Por exemplo, aquele pino que ele tem no pescoço tem um material higrométrico, portanto, vocês conhecem das Nossas Senhoras de Fátima que mudam de cor, e nós achámos que era tão característico também da Portugalidade já, e de facto, quando eles mudavam de ambiente, aquele pinozinho mudava sempre de cor. Portanto, aqui as layers. Eu não vou entrar, como disse no início, não vou entrar por aqui muito nestes pormenores, vai ser muito rápido. Este projeto para a Nike, Cave Curva Customized Paper Jacket, foi um desafio da Nike a vários artistas e a vários criativos para este material do casaco, que era muito usado, cá está o Tiger nos anos 80, se calhar mais pelos vossos pais, etc. Voltou nesta fase, eles reeditaram este casaco e nós fizemos uma versão, cá está, como era um Nike Air, nós fizemos as malas da TAP, achámos que era o mais adequado e fizemos umas asas neste casaco. Foi só para uma exposição. A Tears in the Rain, portanto, quando nós viemos de Hong Kong, mais uma vez, o Portugal Fashion, já agora, havia aqui uma necessidade de complementar quase, era ao contrário, os acessórios para a mala, vestir-lhes umas peças. Nós normalmente temos a mala como último acessório e aqui era ao contrário, o acessório era tão central que acabamos por desenhar uma coleção para poder ser acessorizado com a roupa ser o acessório das malas, neste caso, é uma inversão. E cá está, os mesmos tecidos, etc. Isto é para a Cidade do Portugal Fashion em 2000, nem sei, neste caso seria 2003 ou 2004, nesta altura também, mas para poderem ver a coleção, cá estão os vestidos e algumas destas peças que nós fizemos e depois desenvolvemos também contatos. Esta é uma imagem final. Isto é um vídeo, mas acho que vamos saltar. Aqui a Margarida Pinto, que também acabámos de vestir, a Margarida Pinto na altura editou um álbum e nós acabamos de fazer a imagem, também com peças derivadas desta coleção. Pronto, nesta evolução, muitos jovens alunos de escolas como a vossa, não sei se inclusivamente aqui, nos pediam edições, etc., ou novos talentos, e nós decidimos criar uma nova linha só para eles, que é o We Can See You. Portanto, é, nós podemos ver-vos, nós achamos que os podemos ver e achamos que vocês merecem ser vistos. Pronto. Isto evoluiu também de maneira orgânica, há aqui alguns exemplos, eu não sei se tenho aqui algumas delas comigo, vamos tirar depois. Aqui a Chiara Fumai é uma designer, neste caso uma artista italiana, que já perdemos, lamentavelmente, mas que se tornou uma referência também, mas era uma jovem milanesa que nesta altura nos seduziu com a ideia de aproveitar todo o plano de impressão, fazer toda a mala com uma imagem da Lidiana Chiari, que era a mãe dela, uma artista que trabalhou com o Fellini, uma das atrizes do Fellini, portanto para nós foi uma oportunidade única, mas era os We Can See You, era uma miúda que veio ter connosco e não tínhamos ideia que ela tivesse este background todo. Esta peça, eu não sei se há alguma delas aqui. Os Musa Collective, usámos para lançar o livro deles em Hong Kong. Este livro é uma coletânea de designers portugueses, ou do design gráfico português da altura. E esta foi a peça que servia de contentor. O Alexis Marinis é um designer da pictoplasma grego. Aqui também. Curiosamente, nós tínhamos à volta de 11 ou 12 mercados diferentes internacionais de venda e a minha agente grega, neste caso cipriota, era na altura quem mais nos comprava. Portanto, nós tínhamos à volta de 60, 70 pontos de venda na Grécia. Ainda hoje não sabemos muito bem porquê, mas havia muita apetência pelas coleções e chegámos a desenvolver coleções como esta que quase eram vendidas só, por exemplo, ao mercado grego. Nunca se venderam, ou muito poucas ficaram aqui em Portugal, ou aqui o Nando Correia, que é um designer brasileiro, o Pierre Fichefeu também, um dos nossos. Portanto, estas peças acabaram sempre por nos surpreender muito, porque supostamente era uma aposta nossa também, não eram os nomes que nos davam aquelas garantias, mas eram uma aposta nossa. Voltamos novamente ao trabalho de pesquisa que há dentro do ateliê, e aquilo que este foi um convite do projeto do Porto, o Wrong Shirt. E nós já tínhamos aqui esta ideia do manual Undo, a ideia da manualidade, do craft, de valorizar o lado humano. E, como eu já tinha dito, quando nós voltámos a Hong Kong, isto é muito condensado, foi tudo nesta fase, queríamos realmente fazer outra coisa, queríamos nos questionar sobre o que é que podíamos fazer melhor, o que é que podíamos mudar na nossa produção. E vou-vos passar depois um documento onde é mais fácil de mostrar o que é que esse lado é melhor ser mostrado por outra pessoa do que eu mesmo escrever.
Este Where is Human foi exatamente o Design by Accident, foi o primeiro projeto que fizemos aqui com a Vista Alegre, onde assumimos o lado humano do erro, como naquele projeto da Wrong Shirt, ou seja, o lado da manualidade, o lado do que ser humano representa sempre um risco a nível de cometer erros e a nível de querer realmente aprender com eles e melhorar. E, aliás, há uns anos atrás, se fizessem um Google qual é o Big Design Accident, aparecia-vos o acidente da Challenger, do vagão espacial, ou seja, a máquina mais tecnicamente desenvolvida pelo homem, na altura, era exatamente onde estava o erro, onde podíamos aprender mais do erro. E este projeto vive desses erros com peças da Vista Alegre, como estão a ver aqui. Este, por exemplo, é uma peça que colou a chave naquele um acidente brutal. São peças muito caras, pela manualidade que tem. Este, por exemplo, é um aglomerado, mufla, portanto a plataforma caiu. Mas nós queríamos dar um twist, por exemplo, aqui o Pedro está a beber o seu café e o touro passou a ser a pé. Portanto, era um twist, era um exercício só para workshops, para mostrar que as marcas, mesmo marcas como a Vista Alegre, têm este nível de excelência, cometem erros, assumem os erros e nós precisamos de assumir este lado humano. Este projeto é mais um desenvolvimento neste caso para a Bienal de Design, da Experimenta Design, já não me lembro se foi 2007 ou 2008, foi a Galo Bag, a mesma área da peça da Laga, mas num modelo mais masculino. As pessoas perguntavam-nos, mas é muito feminina, tem um lado mais masculino? Ok, fizemos o Galo. A Galo tinha este lado, é uma Messenger Bag, é a mesma área, a mesma técnica, só com uns cortes, neste caso uns cortes a laser específicos para poder dar esta forma. Aqui temos o Carlos Franja, que foi logo um dos nossos embaixadores do projeto, ele que era o líder do Buracação Sistema, na altura trabalhámos muito com ele. O primo da Joana Vasconcelos, o Ricardo Vasconcelos, também nos viu o modelo. Estas imagens depois foram trabalhadas por uma fotógrafa que no espaço tinha as próprias imagens e o espaço já tinha sido transformado, portanto havia aqui uma... Mas isso estou-vos mostrar que estávamos sempre neste trabalho de laboratório. Acima de tudo, a Carrefour ou a Laga é um trabalho de laboratório. Portanto, mais do que um projeto comercial, mais do que uma marca, o facto de ter vendido, como vos disse, em 12 mercados ou ter distribuidores em 12 pontos do mundo, à volta disso, não era o essencial para nós. Aqui fizemos um encolhimento da peça para um evento em Paris. Era o Dia da Mulher, a Câmara Municipal de Paris pediu-nos, já não me lembro, 6 ou 7 mil peças para todas as senhoras que trabalham lá, e nós fizemos um encolhimento de uma dentel a menos 30%. Ou a Vida, que era a peça que já sabia de aproveitamento ali da Chiara Fumai. Aqui são outras encomendas comerciais, portanto, stock market, eventos que nós fomos fazendo, que eram os goodie bags ou os gift bags, e realmente financiavam, por exemplo, em Paris, a primeira classe, financiavam muito o projeto e eram sempre muito interessantes estes briefings com estas parcerias. Este aqui é para o Gilby, um congresso da própria agência. Aqui um projeto para a Swarovski, portanto, uma marca que devem conhecer facilmente. Foi uma exposição em que o Play Crystal fizeram-se, já não me recordo, são 6 mil peças que têm que encaixar nestes buraquinhos, como se fosse uma criança. A peça aqui não se vê bem, é um porta-letra, se fosse aqui, portanto, ali vê-se um bocadinho melhor. Em que os cristais têm que encaixar ali. Era uma peça de exposição, são peças únicas ou edições muito limitadas. E pronto, finalmente chegamos então a este selo que eles tocaram na apresentação do projeto aqui, o Seal Adaptive Women Nutritional Center. Ou seja, nós de facto queríamos mudar a produção, nós queríamos trabalhar de outra forma, não queríamos estar dependentes das fábricas tradicionais, do sistema tradicional de fabrico ou de relação cliente-produtor, e queríamos inovar a esse nível. E na altura, pelos vistos, éramos empreendedores sociais, sem sabermos o que éramos, nem sequer havia o termo, isto é 2005, por aí, mas havia já esta consciência que era preciso mudar bastante a produção. E acabámos por encontrar aqui em Tires, isto é uma imagem cénica, portanto a prisão não é assim, nem... Quer dizer, é na prisão, mas de facto isto foi feito pelo fotógrafo na altura, depois vamos ver aqui num documentário é muito mais, é exatamente mais real. Mas tivemos esta possibilidade, ou seja, fomos aceitos para poder desenvolver um protocolo com o Ministério da Justiça para desenvolver aqui um projeto de produção das nossas malas com este grupo de senhoras, um ateliê que fomos montando também, fomos estruturando lá dentro em Tires e que tinham este selo. Portanto, aqui são
imagens do livro na primeira edição, pronto, para a comunicação, para a imprensa, etc. Eu agora vou saltar aqui rapidamente. Isto são corners nossos e peças, pronto, como as peças estavam expostas em alguns locais. Esta parte tem, o contentor é um projeto que foi feito para uma exposição em Xangai, depois não se chegou a ser concretizado, mas está aqui nesta apresentação, que acaba aqui justamente em 2004, 2006. Eu agora vou só tocar rapidamente aqui, se conseguir mostrar-vos então, se calhar, até através dos eventos, e depois vamos aqui ao clipping, não sei se é este. Ok. Dos primeiros eventos, temos aqui eventos como em Barcelona, o BABA, o MUFAD, para verem que eram exatamente este tipo de presenças, coisas muito simples, muito outlet, este é a outlet em Lisboa. Portanto, vamos fazendo a Bienal em Atenas, que tinha estas peças assim, um showroom nosso, portanto era tudo este mundo mix, sim. Eram tudo presenças que na altura iam-nos dando visibilidade, de facto. Até chegámos, por exemplo, a esse senhor, que na altura o Sr. Jorge Sampaio, como Presidente da República, foi quem nos entregou aqui o Prémio Nacional de Design e, neste caso, uma das primeiras edições, que é uma edição que já nem existe, que é a equipe Dancing do Display, que é a que ele tem. O tal congresso que eu vos mostrei há bocadinho, o User Design, o Centro de Design. As parcerias em Hong Kong, aqui, este é a Aichi, no Pavilhão de Portugal, na Exposição Mundial. Aqui, mais, o nosso convite, Bread and Butter, que era a peça de Swarovski. Uma montra, por exemplo, esta é da loja de Lisboa, uma das nossas montras em Lisboa. E convites, por exemplo, este é o convite em Atenas, exposição. Este é em Londres, nossas peças ali. Aqui havia muitas peças únicas, como aquelas peças, há uma mistura aqui de peças, pronto, as pessoas customizavam, nós queríamos que as pessoas customizassem, e foi o próprio artista daquelas montas, a Magna, a São do Pouco. Aqui viram um bocadinho destes curso, o clipping também, posso mostrar para fazer aqui. Este clipping nacional, a primeira vez que a peça foi desenhada foi a partir de um saiote, ou seja, do suporte desta saia que está aqui. Portanto, a peça, isso é que ela parece um vestido que está metido no corpo, como viram nas primeiras fotografias, nasceu exatamente com o suporte deste vestido com a Mariana, e foi daí que ela nasceu. Portanto, aqui o Prémio Nacional de Design. Isto é um pequeno clipping, onde, pronto, as primeiras referências, onde foram surgindo a peça. Aqui já em 2004, aquela que se tinha visto em filmes, está aqui, da tal fotografia, nela. Máxima. Este é o tal laboratório que eu vos tenho estado a falar, em Itália, portanto, a Benetton. Este é o espaço do anfiteatro onde nós estamos. É um espaço do vosso Politécnico, que tem características específicas, tem à volta de 60 colaboradores, nas diferentes marcas do grupo e projeto. Sempre na altura estavam os 4 portugueses, alguns, se calhar, os Pedrita, a Joana Astolfi, alguns, se calhar, conhecem o trabalho da Joana. Ela agora faz muito trabalho a nível de interiores e muitos projetos aqui em Portugal. Ela está também em Lisboa. E eu, ali com aquele cabelo de Mariana Nash. Não sei se ali embaixo. Portanto, aqui novamente a fábrica. Este foi um projeto também dos tais afés para a Ana. Aqui mais revistas, pronto, aqui já estava do pouco. Aqui é uma pequena paragem que posso fazer sobre esta ideia do Rayan, que de facto aqui a ideia de poder um dia fazer alguma coisa na raia já me interessava, e poder criar quase uma réplica daquele laboratório e experiências que eu tive em Itália e poder fazê-las aqui. E este artigo fala, a certa altura, sobre esta ideia aqui da nossa raia, não é? E quando é que podíamos fazer isto aqui, neste percurso. E de facto acho que hoje em dia, e é isso que vou acabar convosco também, que quero falar, acho que há mais e melhores condições do que nunca, e acho que esta pandemia nos está a levar exatamente a poder dar esse salto em frente. Aqui mais comunicação. Eu vou passar isto muito rapidamente, acho que não vale a pena perder aqui muito tempo. São sempre comunicações de revistas internacionais, nacionais e internacionais. Acho que vamos chegar aqui
ao TPI Internacional, o site do ACE, a República Checa, Espanha, Inglaterra, e fora. Nós na altura tínhamos de facto cobertura sobre todas as edições, cá está Hong Kong, todos os artistas, eles fizeram um trabalho extraordinário de acompanhamento do projeto, a El Francesa também, e aqui fora, já que estás a acabar, mas não é um pouco. Depois para aqui tudo. Isto é o nosso evento em Milão, em 2006. Acabamos por aqui. O que eu vos queria mostrar é aqui um pequeno trailer, que se calhar sintetiza exatamente do lado social e depois posso falar então do projeto a nível ambiental e este salto, porque é que nós queremos dar este salto também. Vou só ver aqui para o YouTube se encontro mais rapidamente, para o vídeo. Isto é um documentário que foi feito pela Margarida Leitão em 2009, 2010, sobre o lado social do projeto. Ou seja, o lado social do projeto na altura já se tinha tornado mais importante, se calhar, do que o projeto das malas. Nós evoluímos nesta direção. E ela quis acompanhar as pessoas que nos faziam estas peças, que neste caso eram reclusas em tiro, e qual era a mudança que se operava na vida delas, se isto realmente tinha algum impacto, se tem alguma importância. E ela fez um trabalho que para mim é realmente muito interessante. Aqui eu vou ver aqui o teaser. Este teaser é muito pequenino. Eu vos posso depois partilhar o link para, se quiserem ver todo o documentário, ele está disponível. Foi uma contribuição do ETP, vou aqui abrir um bocadinho e vem. Pronto. Y es todo hecho en la cárcel. Futuro no vai me derrubar. Las horas se me iban volando porque era tanto el trabajo. Se fala que é uma coisa feita em prisão, também tem um valor comercial. Vai aguentar. Pronto, isto é um pequenino teaser, não podemos estar aqui com muito mais tempo, mas aconselho-vos a ver o documentário que tem à volta de 1 hora e é o trabalho da Margarida, que acabou por receber alguns prémios e mostra esta ligação entre o design, o social e a produção responsável, aquilo que para nós tornou quase obrigatório, a certa altura, conseguir fazer projetos, como vos foi mostrando ali atrás, que tivessem um impacto social e o impacto ambiental. Atualmente, e se calhar para não estar aqui a alongar, ainda vos posso mostrar mais algumas peças, algumas colaborações, e depois passo aqui ao Diogo, mas como título de curiosidade trago-vos um dos primeiros protótipos da peça, um teste também rasgado, que não suportava o peso, etc. E a forma acho que não tem muito a ver com... Mas foi uma das primeiras peças feitas. Aqui trago mais edições, que era isto que vos ia passar, era aquilo que vocês poderiam ver, mas viram ali já, muitas delas, algumas não viram. É impossível tê-las todas, são muitas, são mais de 70. Muitas nem eu tenho aqui, estão em outros acervos. Esta é que é feita num documentário, já agora digo-vos, se depois forem ver o documentário, esta é a peça que é acompanhada também no documentário do fabrico dela. Esta aqui do Bruno, que viram ali atrás, esta aqui é uma peça única para uma exposição, e comigo, esta é do Museu Hermitage, está em São Petersburgo. Esta é uma, por acaso tinha aqui então, uma das primeiras iniciais, se ver, Jaime Ayllón, por exemplo, que vimos ali atrás, mas também tem referência, portanto, tenho aqui algumas delas, usadas, menos usadas, elas têm este aspecto craquelin. Esta que foi mostrada aqui anteriormente, foi o que fizemos no México em 2013, foi uma edição também feita com um grupo de mulheres para um projeto social da Semana de Design mexicana. E, sem poder aqui alongar muito, as mais pequeninas, curiosamente aqui um projeto que foi para a loja da Zeniac em Madrid. Portanto, estas são peças da Gulbenkian, a Fundação Gulbenkian. Nós temos peças ligadas ao jardim e aqui foram acabadas, neste caso, pela minha mãe. São peças muito especiais que foram levadas para Madrid para uma exposição. Aqui são uma peça, são as tais mais pequeninas, 30%, esta é do Bar Hotel, em Lisboa, do aniversário deles, mais uma das peças da Gulbenkian, da bonita feijão. Estas peças da Gulbenkian, curiosamente, são as que chegaram ao MoMA em Nova Iorque. Portanto, a coleção tem Serral, Gulbenkian, Bar Hotel, e são as peças que depois pertencem à coleção das lojas do MoMA em Nova Iorque. E
Eu agora podia continuar a misturar umas coisas, mas não, nem sei já o tempo, já perdi aqui um bocadinho. E quero realmente é que vocês sintam à vontade para poder falar deste projeto, perguntar alguma coisa, não sei como é que estamos aqui com o tempo. O prémio este ano, portanto, e vou fazer aqui essa passagem aqui um bocadinho também ao Diogo. A pandemia, eu estava aqui no período sabático com este projeto, com os projetos todos, também enquanto docente, também do aulas, já participei, ou participo sempre em vários projetos, a nível de docência, etc. Mas fiz uma pausa, no meu regresso, eu estava a viver em Lisboa, no meu regresso em Lisboa, criei uma residência criativa, que era sempre a minha ideia, e sabia fazer uma pausa e uma introspecção. Este ano, de facto, apanhou-nos a todos, com certeza de surpresa, e com muitas das conversas que foram surgindo durante o primeiro confinamento, acabei por formular um projeto que é a Kid Cell, e esse projeto apresentei, de facto, ao concurso, neste caso, à Planetiers, a World Gathering, e foi selecionado como cidadão para ver a categoria que também mais me estimulava. Não é uma organização, não é uma entidade estatal, nada do género, sou eu, num projeto de economia circular e num projeto de impacto social. Portanto, é um acrónimo que tem a ver com todos estes desenvolvimentos que temos aqui, e muitos mais que não vos posso estar agora a mostrar. E este projeto pretende, de facto, fazer parte de toda esta nova lógica da economia social, obviamente, e do impacto ambiental, portanto, que nós temos pela frente nesta década e que será o grande desafio para todos nós, mas também a grande oportunidade, especialmente na transição digital, na transição na autonomia que nós podemos adquirir, nas competências que nós podemos adquirir e que até agora, e se calhar para a minha geração, vocês viram todo aquele percurso, vocês provavelmente podem fazer todo este percurso pelo mundo, mas hoje em dia as ferramentas que temos a nível digital permitem-nos criar modelos de negócio e áreas de negócio e criativas completamente diferentes. Ainda ontem eu li um artigo que dizia que uma das profissões com futuro são viagens de realidade virtual, ou seja, tanto a nível dos criativos, e sei que aqui tem uma área de formação para competências digitais, para a criação digital, não é? Portanto, espero que daqui, e é isso, esteja a falar para essa próxima geração que tem essa oportunidade nas mãos e que a agarrem, com certeza. E nós aqui estamos também para partilhar. O Diogo agora vai falar um bocadinho desse lado e o que é a Kid Cell e o que é este prémio da Planeta. Isso, Diogo, não sei se queres falar rapidamente, se tiver esse lado. Não sei se alguém quiser, ou mais no fim, não é? As questões. Deixo-vos agora, não sei, talvez já o espaço para porem alguma questão, algumas perguntas que tenham surgido na apresentação. Olá, boa tarde. Sim. Então eu tenho 3 perguntas. 6? Não, 3, está bem. 6 ainda é melhor. Não, também, porque eu não posso arranjar. Está muita curiosidade. Bem, queria começar por perguntar, desde já, felicitar-vos pela vossa apresentação, foi muito boa. E queria começar por perguntar se no projeto Larga de Chá, sacos malas? Sim, nós também não sabemos. Se as indicações, ou seja, só empresas é que podem personalizar ou pedir uma personalização de sacos, ou se qualquer pessoa vos pode pedir uma personalização com uma ideia. Isso foi o que aconteceu, como eu dizia ali no início, com o Dolores Norenox, porque nós começámos a receber chamadas de amigos: olha, eu posso desenhar, porque era muito branca, muito protótipo, e as pessoas até nem achavam que aquilo fosse a peça real, porque as primeiras vezes faziam lá ver se a peça era a mesma, porque achavam que uma era real, a outra não era. E nós deixámos as pessoas contaminarem, obviamente, ao exemplo daquilo que acontece com os swatches, etc. Mas aqui é muito mais fácil, porque com os marcadores resistentes à água, qualquer pessoa pode personalizar, e eu não vos trouxe aqui, acho que tenho ali algumas feitas, pronto, manualmente, etc. A ideia é essa, o espírito é esse, é que qualquer pessoa possa ter a sua própria peça. Agora, quando uma instituição, qual é a da Gulbenkian, quer uma edição específica, esta teve uma curadoria, aliás, do arquiteto do Bartelos, que aconteceu agora. Para nós foi uma honra poder desenvolver todo o projeto. É sempre, cada caso é um caso, de facto,
Mas como eu dizia no início, nós não podemos ter a abordagem de uma agência, não fazemos merchandising, aliás, odeio essa palavra, odeio falar com diretores de marketing quando eles começam a falar em merchandising e a discutirmos cêntimos para lá e para cá, os projetos já estão mortos à partida. Por isso, a ideia é criar toda uma comunicação, é criar uma história. Isto é um storytelling, portanto, e é o mais importante das marcas, é o storytelling. E aquilo que vocês quiserem desenvolver connosco, estejam à vontade, não como vocês viram líderes do We Can See ou Peter Saville, ou felizmente conseguimos fazer e encaixar, e acho que isso é que é o grande contentor desta mala ao saco, é que tantos conceitos cabem nela. Portanto, a metáfora transforma-se na própria peça. Mas sim, não sei se respondi, mas... Não, respondeu, claro. Eu é que basta mandar um e-mail, carreturba@me.com. Ok. Seguinte, se só pudesse escolher um projeto, qual é que seria? Se só pudesse... Pois, eu acho que, mais uma vez, volto a dizer que o Love is not an option. A ideia do amor é uma coisa que nós escolhemos, não é? Nos quais a pessoa que gosta, nos quais ela quase que é escolhida, não é? Se calhar até queres fugir daquilo, mas ela vai ter contigo sempre e está estando na tua cabeça. A Lag é um bocado isso, eu estou aqui e estou a tentar fugir dela já há algum tempo. Sim, toda a gente, será se calhar o produto icónico da marca, não é? Como? É o produto icónico da marca. Sim. Portanto, é um produto que nos ultrapassou em muitos aspectos, felizmente também, mas que serve hoje como, e ainda bem que estamos aqui a falar como inspiração, e acho que quando vocês verem o documentário de Margarida, vão gostar muito, eu depois quero partilhar o link na vossa plataforma, para que vocês possam ver, que mostram o outro lado deste projeto, que para mim se tornou mais importante. Foi o lado de estar com aquelas mulheres, foi o lado de trabalhar naquele ateliê, estar naquela prisão, para mim tornou-se mais importante. Podíamos estar a fazer malas, como se calhar podíamos estar a fazer outra coisa qualquer. Calhou a ser este encontro. E acho que é um encontro feliz. E é isso que as coisas, é aquilo que nos marca, são esses encontros felizes. E o design ou qualquer uma das vossas áreas será sempre pautada pelos encontros felizes. Portanto, se calhar fui escolhido para este projeto, percebes? Não é uma coisa que possa escolher muito, mas sim, claro que sim, é o icónico, é aquilo que domina estes anos todos os nossos projetos. Ok, a última. É assim um pouco mais indiscreto e nem sei se eu posso fazer, mas eu gostava de saber qual é que era o preço, ou o valor monetário, cada vez comercializado. É muito importante. Não, o preço com que nós tentávamos sempre sair no início era qualquer coisa, se não lembro, à volta dos 20 euros, uma coisa assim. Nós queríamos que fosse aquela ideia de qual é o dia em que vais ter, porque o preço teve que ser calculado, obviamente, com base nos custos, com toda a produção, enfim. O que nós queríamos era que chegasse a um valor que qualquer o Ford, o Sr. Henry Ford, não é? É que criou o primeiro modelo T em que os próprios empregados podiam comprar o carro da sua linha de produção. Eles construíram o carro e podiam construir o carro, como podiam comprar o carro construído. Isso foi revolucionário, não é? Na altura da produção do taylorismo. Portanto, aquilo que eu tento aqui, ou tentava ser um bocado disso, é que qualquer pessoa que conseguisse ter, enfim, estávamos a falar na altura de alunos, os nossos clientes eram basicamente alunos de design, alguns arquitetos, pessoas ligadas sempre à área, sempre. Há bocadinho falámos aqui no início que havia uma loja em Porto Alegre, salvo que era alguém que era um designer, que tinha aberto a loja. E quase todos os donos das lojas, galerias, nós temos também, eles eram à amostra, eles é que vendiam o produto que eles usavam. Portanto, era isso, nós pusemos sempre, obviamente depois começámos a ter edições mais caras. Claro. Começámos. E sim, também, a visibilidade do produto também fez com que... Sim, há sempre esse fenómeno, a variedade, mas isso é um mercado secundário que nós percebemos. Eu gosto de encontrar uma destas peças no eBay, como também já encontrei na Feira da Ladra, e esta senhora nesse dia eu estava a vender. Eu acho fantástico, percebes? Acho fantástico que me tenham dado, por exemplo, aquela peça que estava em cima da mesa de Helena Almeida, um colecionador, numa feira de arte em Lisboa, que me dava 500 euros por cada peça. Tínhamos duas. Eu disse, ok, está bem, quero aquele colecionador, mas não há muitas. Hoje, atualmente, já houve mais pessoas a querem comprá-la e não é uma questão já só do valor, obviamente há um mercado secundário ligado aos artistas, é um mercado que eu nem sequer domino totalmente, e isso, os curadores, muitas vezes é um mercado muito especulativo, mas ao Joana Vasconcelos, falámos ali, portanto, com visibilidade que houve, portanto, nomes assim mais próximos. Para mim, das mais importantes continua a ser a branca. E continua a ser a próxima para mim. Portanto, a próxima é a mais importante. E se conseguimos estar nesta faixa que tu consigas comprar, se calhar
aquilo que para ti representa o teu budget diário é muito bom. Há um dia que compras mais, no dia seguinte se calhar consegues comprar uma laga, ao final de uma semana consegues comprar uma laga. Mas é assim que vamos estar ali na faixa dos 30 agora, a ideia é lançar uma peça nessa faixa. Dos 20 aos 30, assim. Quase como no origem, na nossa origem. Sim. Muito obrigada por resposta. Há mais questões? Agora mais questões? Eu tenho uma questão que eles não têm social forte para mim. Em primeiro lugar, foi fascinante ouvi-lo, porque não é comum termos uma preocupação tão grande pela sustentabilidade, principalmente numa área como a área do design, não é? Aliás, nós aqui na sala temos alguém que gostaria de ser designer, está escondidinho ali naquele bolo, está a fazer um curso de gestão, mas tem como grande paixão design. E de facto, a minha primeira questão, eu não tenho três, tenho duas. A primeira questão é qual é o conselho que dá a quem quer entrar agora no mercado, num contexto tão complexo como este, não é? E a segunda questão é, em termos de empreendedorismo, como empreendedores, não é? Como é que consegue conciliar estas duas realidades, porque é extremamente difícil colocar no mercado um produto a 20, 30 euros, não é? E conciliar com estas preocupações todas. Pois, aqui o maior culpa dos designers que eu senti muito, quase foi aquelas epifanias que tive na altura em Hong Kong, eu e a Daniela Paes. Lembro precisamente do sítio local onde foi na fronteira de Macau com Dubai, estávamos com um grupo, e toda aquela coisa overwhelming, aquele excesso de produção que a China já não, isto é 2004. Portanto, hoje será 100 vezes mais, não voltei lá. Mas fez-me realmente questionar para que é que eu estudei design, para que é que os designers influenciam e criam as tendências e marcam a direção das empresas, se não tivermos este papel realmente ético. E hoje em dia, de facto, é e será, a década que temos pela frente sabemos bem, vocês que são esta nova geração, Millennial, Z, têm incorporado esta questão, porque são muito mais, questionam muito mais, procuram muito mais, têm mais ferramentas para saber. A transparência das empresas e das marcas é fundamental. Portanto, já não se pode esconder onde é que é feito, porque há alguém, há uma instituição que vai encontrar. Os designers, como os criativos, quem cria de facto o sonho, quem lança a inspiração, tem essa responsabilidade, não há como fugir a ela. Temos todos, mas quando nós lançamos para o mercado, eu falei do exemplo de 300 mil peças, seja do que for, nem que seja 10 ou 20, temos essa responsabilidade. Onde é que esta peça vai? Como é que vai ser usada? Quanto tempo é que ela vai estar lá? Como é que vai ser possível que ela volte ao início, neste caso, da economia circular, estamos a falar muito aqui. Isso vai ser uma componente obrigatória, julgando toda a criação. E os novos designers, obviamente, terão que ter as ferramentas adequadas e a capacidade para poder gerir todo este novo fluxo de informação. Mas, de facto, acho que é o melhor desafio de todos. Para mim, foi, de facto, o melhor desafio de todos. Eu disse há bocadinho a resposta a ela, que aqueles encontros que acabaram por acontecer, por exemplo, da prisão em tiros, com mulheres que não tinham nenhuma formação, quase com uma taxa de analfabetismo, já agora passo a expressão, elas são mulas, a maior parte, ou seja, fazem o tráfico de droga, pessoas que têm realidades completamente diferentes da nossa, e aprendi imenso ali, nesse lado humano, e é aí que nós questionamos, será que não é isto que vale a pena? Claro que sim, é quando nós sentimos que estamos a fazer um trabalho que transcende, e se calhar hoje não estava aqui a falar, porque eu tenho certeza que não estou a falar aqui porque é um saco de papel. Quando as pessoas dizem, isso é um saco de papel. Mas porquê é que então o saco de papel levantou tantas questões e ligou tanto com uma pergunta da professora? Não sei. Mas a verdade é que foi porque esses encontros eram significativos, eram importantes. Por isso, tudo o que conceberem, tudo o que desenharem, pensem nessas possibilidades. Pensem a quem é que vão criar impacto, a quem é que vão querer mudar a vida. Não estão só a desenhar mais uma camisola, mais uma cadeira, não. Há todo um conjunto de valores éticos, neste caso, que estão por trás. Isso é que é o verdadeiro trabalho do design, da disciplina do design, não é? Isso é mesmo continuar a acreditar. Portanto, o grande desafio agora, ainda mais neste pós-pandemia, acho que percebemos muito bem isto tudo com a pandemia, é esse. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se isto responde. Bom, eu
quero agradecer, em meu nome pessoal e enquanto docente da unidade curricular de empreendedorismo e gestão da inovação, sendo uma unidade ligada à área da gestão e à criação de empresa, de facto a presença do design que nos faz a ligação também à gestão, é possível conciliar e deve haver uma ligação permanente nestas duas realidades. Há o conceito de gestão é uma coisa, design é outra coisa e de vez em quando encontram-se. Não de todo, neste momento é fundamental, até mesmo pelas questões da sustentabilidade. Eu quero agradecer a vossa presença aqui, foi muito enriquecedor para todos nós, nomeadamente no âmbito desta unidade, mas também de toda a comunidade académica. Isso é muito importante porque aquilo que pretendemos fazer aqui é uma ligação num território de interior de baixa densidade, é uma ligação aos agentes locais, mais no sentido de dar a conhecer todos os empreendedores e possibilitar que possam atuar em conjunto. Porque somos poucos, mas na realidade ainda estamos muito distantes. Era suposto aproximarmos mais no contexto da pandemia, mas de facto a distância física não nos tem permitido isso. E esta unidade, com estes eventos que são desenvolvidos pelos nossos alunos, são avaliados academicamente, mas também pretendem ter a utilidade para toda a comunidade. Obrigada. É meu nome. Muito obrigada.